Jovens com uma missão que tem extensão em mais de 180 países. E hoje Deus me deu a graça de fazer parte dessa agência de missões. E também estou fundando uma ONG Sem Fronteiras, que é o projeto Nome Mais. Então, assim, a gente tem como principal objetivo pregar a palavra de Deus e fazer o social. Então, a Bíblia diz, né, ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Aleluia! E a Jocum, ela tem como tema principal, que é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Eu vou deixar aquela palavra para o nosso coração que se encontra no livro de Josué, seu capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 7. Todos acharam? Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Onde a Bíblia diz assim: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvidela em nada, e você terá sucesso em tudo, em qualquer lugar, para onde for. Até aqui a palavra certa. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada porque nós dormimos e acordamos e estamos de pé para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor possa repreender todo o valor da tua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se atentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregadora, né? Sou apenas uma pessoa disponível para fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz, né, no livro de Josué, que eu vou voltar um pouquinho. Nós sabemos que Moisés, ele conduziu aquele povo pelo deserto. Aquele povo viu muitas maravilhas da parte de Deus, porém aquele povo murmurou, aquele povo também pecou e conduziu também Moisés a pecar, porque em determinado momento na Bíblia, né, era para Moisés falar com a rocha e ele bateu. Então ele desobedeceu a Deus e infelizmente ele não entrou, né, na terra prometida. E a Bíblia ainda diz que Deus ele permitiu que Josué, que aquele povo visse a terra, mas não entraram. Então, o que eu quero falar nessa manhã é acerca da obediência ao Senhor. Então, nós sabemos que Moisés ele morreu e Deus ele levantou um sucessor. E Moisés ele determinou, né, que Josué seguisse com aquela missão, porque a missão de Moisés é acabou. Então a Bíblia diz que Deus ele fala para Josué: Josué, levanta-te agora e você vai seguir esse povo para passar pelo Jordão. Então a Bíblia diz, né, em diversos momentos aqui na palavra, se vocês forem analisar com minuciosidade, vocês vão ver que volta e meia Deus fala para Moisés: seja forte e muito corajoso. Não desanime, não pare, não desista. E Deus ele sempre nos dá a direção, assim como deu a direção a Josué naquele momento. E Deus fala que ninguém susterá, ninguém resistirá diante de ti. E fala, assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Então, a Bíblia ainda diz, né? Não se aparta, não aparta deste livro. Não cesse de falar, mas antes, medita nele de noite. É o que a gente faz aqui. A gente tem que ir, tem que fazer a nossa missão, fazer o ídolo do Senhor. Mas antes da gente ir, tem que ter um preparo. Antes da gente ir, a gente tem que meditar dia e noite. A gente tem que examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz que é dela que testifica de Jesus Cristo. Se a gente for analisar o que é um processo de examinar, não é a gente orou, não. Tem todo um cuidado. Não, sabe o que é? Você tem que meditar, examinar.
que Josué, ele fez conforme Deus determinou. Porém, Josué, entende-se quando a gente vai meditar nesse livro, que Josué possivelmente se encontrava desanimado, prostrado. Porque a gente, como ser humano, a gente é falho. É muito bom a gente ter um líder, ter um pastor, né, ter alguém que vai à frente, que a gente vem e se esconde, né, se esquiva. Mas naquele momento, Josué já não tinha Moisés. Josué agora teve que estar na linha de frente, seguindo, guiando aquele povo. E nós sabemos que nós vamos meditar mais à frente, a gente vai ver que em diversas vezes Deus deu vitória a Josué. Porque Josué ele tinha o cuidado de obedecer a palavra de Deus, de seguir tudo conforme o Senhor mandou. Aleluia! Mais adiante a Bíblia fala que Josué e o seu povo, ele conquista a cidade de Jericó. E eles não conquistaram a cidade de Jericó simplesmente por conta dos 7, por conta dos gritos. Não foi o grito que fez aquelas muralhas caírem por terra, mas foi a obediência, porque Deus ele deu as ordenadas, ele mandou rodear por 6 vezes. E na 7ª vez eles gritaram e conquistaram aquela cidade. Se a gente for meditar mais à frente, a gente vai pegar aqui a parte que fala da cidade de Ai, onde fala acerca da desobediência de Acã, onde Deus ele ordenou para aquele povo ir para a guerra e não pegar nada. Aquilo que a Jássica falou seria para Deus. E aquele homem, ele desobedeceu a ordem do Senhor. E ele pegou para si a capa, Babilônia, pegou o ouro, pegou a prata que era para Deus. Então aquilo que é para o Senhor, é para o Senhor. Porque Deus ele não divide essa glória com ninguém. Aquele homem ele reteve para si. Aquilo ali ele escondeu. E quando ele escondeu, Josué, que estava na direção de Deus, também fracassou. Porque o pecado, ele cheira mal. Se eu pecar, se tu pecar, o pecado também vai alcançar a nossa geração. Se eu me santificar diante de Deus, Deus também vai fazer maravilha na minha família e na tua família. Então, quando aquele homem ele pecou, ele pagou um alto preço. Porque Josué, se você entender, foi orar, se prostrou diante de Deus. E Deus mostrou. Porque quando a gente ora, quando a gente busca, Deus se revela para a gente. E Deus mostrou para Josué onde estava o erro. E aquele homem foi apedrejado. Não somente ele que pecou, mas a sua família que também não tinha nada a ver. E a gente vê, né,